Olá pessoal do canal História Interativa, olá pessoal, todos os amantes da história, né? Olá meus queridos alunos que nos acompanham sempre neste canal. Gente, nós hoje iremos abordar um tema bastante importante. Nós iremos falar sobre a história de Arapiraca. Na realidade, essa será apenas uma das aulas, né, que irá tratar este assunto, esta como sendo uma aula assim, uma primeira aula, né? Então vamos falar hoje um pouco sobre a origem desta cidade e vamos falar da figura de Manoel André. Inclusive essa frase que você está vendo aí, esta Arapiraca por enquanto é minha terra, é uma frase dita por ele, né? E esta frase ela marca assim, o início de Arapiraca. Esta árvore que você está vendo aí também é o chamado pé da árvore Arapiraca, né, a qual deu origem ao nome da cidade, certo? Então, olha só, nós iremos ver apenas o início, né, de como foi toda essa história. Então, olha só, o processo de povoamento no interior pós-emancipação política de Alagoas acontece por meio da mistura entre os remanescentes de quilombolas, povos indígenas e brancos que resistiram aos ataques sucessivos e às tentativas de extermínios desses povos pelos portugueses. O surgimento e povoamento de Arapiraca não foge à regra da maioria das possessões coloniais. Então, olha só, nós sabemos que a nossa origem brasileira ela é bastante mistificada nesse sentido, né? Nós não somos origem branca, preta, né? Quilombola. Nós temos uma miscigenação na nossa raça, né? Todos os brasileiros são assim. Então, nós iremos ver, né, que Arapiraca ela não foge dessa regra. Por quê? Porque aqui também existiam comunidades quilombolas. Ou seja, se você for observar o conceito de quilombo, que seria, e eu coloquei aí no lado direito do seu slide, os quilombos surgiram como forma de resistência à escravidão, por toda parte onde havia escravos. No Brasil, os primeiros quilombos surgiram desde o início do período colonial, quando o país era colônia de Portugal. E o trabalho escravo africano foi usado como mão de obra compulsória nas lavouras de cana, na extração da borracha e do ouro, na produção de açúcar, fumo, algodão e charque, conforme a região do Brasil. Então, cada região do Brasil possuía uma característica diferente e dentro desta característica, né, regional da sua agricultura, ali se explorava, né, muitas vezes a mão de obra. Então, olha só, para nós entendermos essa questão dos quilombos, né, nós nos remetemos ao maior quilombo do Brasil, que é o quilombo Zumbi dos Palmares, né? Hoje conhecido ali, localizado na Serra da Barriga, entre as cidades de Palmares e União dos Palmares, né? Ali houve o maior ajuntamento, né, de escravos. Esses escravos eles fugiam de quê? Dos castigos impostos pelos seus senhores, no cultivo principalmente da cana-de-açúcar. Então, estas comunidades que se formavam, né, fugindo ali da escravidão, eram chamadas de comunidades quilombolas, certo? Então, estes quilombos também havia comunidades aqui em Arapiraca, certo? Então, o que é que vai acontecer? O surgimento de Arapiraca deve-se a isso, a essa união de quilombolas, né, com brancos, né, e com pessoas também descendentes indígenas, né? Então, das comunidades, né, aqui de Arapiraca seria a comunidade do Pau d'Arco, né? E outra comunidade que fica conhecido também em Arapiraca como uma comunidade quilombola é o povoado Carrasco, né? Então são duas comunidades aí bastante conhecidas em Arapiraca como comunidades quilombolas, apenas estas duas como exemplo, né?
Olha só, gente. Nós iremos ver a partir daí, né, a chegada de Manuel André. Então tem toda uma história do professor historiador Zezito Guedes, né, onde ele fala o seguinte: é nesse contexto de demarcação de terras que, segundo Zezito Guedes, em 1848, Manuel André Corrêa dos Santos, um alagoano de Anadia, junto com sua esposa Maria Isabel da Silva Valente, filha do capitão Amário da Silva Valente, do povoado de Cacimbinhas, em Palmeira dos Índios, construiu à margem direita do Riacho Seco a primeira habitação, próxima a uma frondosa árvore de nome Arapiraca. Então Manuel André fica marcado aí como o primeiro, né, habitante aí de Arapiraca. É claro, considerando um contexto histórico que já havia, né, esses povos quilombolas, certo? Já havia descendentes indígenas, tá certo? Então, com a chegada de Manuel André, se constrói também uma história em torno, né, da figura de Manuel André. Então, olha só o que é que acontece. Encostou ali os instrumentos, uma das frases de Zezito Guedes, né? Encostou ali os instrumentos de trabalho e cuidou de preparar a boia, quando usou estas palavras: essa Arapiraca, por enquanto, é minha casa. Essa Arapiraca, por enquanto, é minha casa, né? A frase ficou célebre. Olha só, desenvolvimento de Arapiraca. Arapiraca é um termo indígena, aí a gente já vai para o contexto etimológico da palavra, né? Arapiraca é um termo indígena que significa ramo que o periquito visita. Ara, periquito, poia, visitar, aça, ramo. Então, juntando estas três origens aí desta palavra, né? Vai ficar o que? Arapiraca. E nos ramos dessa árvore que deu nome ao lugar, originou-se também a árvore genealógica das famílias que aqui se instalaram, né? Então aí vieram vários parentes, né, de Manuel André e descendentes aí, e começaram um povoamento. Olha só, o desenvolvimento do local deu-se a partir de trilhas que serviam de escoamento de produção e destino ao Rio São Francisco, acesso a outros municípios e dos gêneros alimentícios cultivados, mandioca, feijão, milho, algodão, favorecendo a concentração da terra. É bastante importante lembrar, para nós que estudamos história, que amamos a história, que a configuração, né, geográfica nesse tempo não é a mesma de hoje, né? Nós temos hoje uma Arapiraca cercada, uma Arapiraca que é chamada aí de região metropolitana, né? É a cidade metropolitana do Agreste, tendo várias cidades à sua volta, aí gerando riqueza, né, comercial. Arapiraca vende, exporta. Arapiraca hoje é um grande centro. Mas a questão dessa época é que Arapiraca não tinha independência, né? Arapiraca era município de Anadia, né? Era região de Anadia. E o que é que vai acontecer? Vai acontecer que ela se torna aí um local onde as pessoas irão passar, irão ali, quem sabe até descansar, né, para poder seguir viagem até Penedo, não é isso? Então, olha só o seguinte: em 1855 faleceu Maria Valente, deixando sob seus cuidados 5 filhos. Sua esposa foi sepultada ao lado direito de sua casa, e foi sobre sua sepultura que em 1865 Manuel André inaugurou a igreja de Nossa Senhora do Bom Conselho, padroeira de Arapiraca. Igreja esta, né, que fica na memória aí do povo, né? Olha só, gente. Então, o que é que acontece? Você vai ter aqui, olha, nos anos seguintes, a colonização inicial, os parentes do fundador começaram a habitar as terras próximas a Arapiraca, surgindo um vilarejo com algumas ruas que formavam um quadro de Arapiraca. A partir do progresso da Feira Livre, criada em 1844 e ocupando lugar de destaque na região, no ano de 1892, foi elevada à categoria de distrito do município de Limoeiro de Anadia, que tinha se emancipado no município de Anadia, em 1882. Então, olha só, você terá aí, né,
um surgimento de algo muito importante que fica marcado na história de Arapiraca, que é a questão da Feira Livre, que nós conhecemos até hoje, né? Uma feira que atrai pessoas de diversas cidades, né? Uma feira que movimenta várias particularidades de tipos, de formas de comércio, né? Tipo transporte, né? Feira da troca. Então, uma feira que envolve a questão da venda, né, de roupa. Então, questão de itens alimentícios, não é uma feira somente de um item, ou seja, tem vários itens dentro disso. Em outra aula nós iremos aprofundar o nosso estudo sobre a feira de Arapiraca, ok? Mas fica marcada aí desde 1844 a importância dessa feira. Olha só, imagens da Feira Livre, né, uma foto antiga aí, que traz aí a menção da Feira Livre e a importância para o crescimento da cidade, né? E como esse quadro mostra aí, olha, para saber mais, né, alguma curiosidade aí para a gente alimentar o nosso conhecimento, né? Olha, com o início da chamada Guerra do Paraguai, acontecida na década de 1860, muitas famílias, para ficarem livres do perigo, resolveram ir para as proximidades de Arapiraca, pois sabiam que existiam muitas mandiocas. Isso era um fator de garantia contra a fome. Dessa forma, foi aumentando o número de povoados vizinhos e tornando Arapiraca ponto de referência. Então, é o que ajudou Arapiraca também crescer, né, nessa época aí, a Guerra do Paraguai, que atraiu assim várias pessoas que estavam fugindo desse contexto e vinham aqui para a região, porque realmente a crise econômica no Brasil foi forte nessa época, né? Quando o Brasil se envolveu lá com a Guerra do Paraguai. Então, o que é que acontece? A região de Arapiraca ganhou, né, vários habitantes, e aí, por meio de ser uma terra também muito frutífera, muito boa, né, que são ali cultivadas várias lavouras, principalmente a mandioca, ela foi aí um ponto de atração para as famílias nessa época, ok? Gente, isso é apenas o começo de uma história. Próximas aulas nós iremos continuar mais, né, estudando. Lembrando que estes estudos são extraídos do livro da Secretaria de Educação do município de Arapiraca. Então, as informações aqui colocadas são deste livro, né? E um livro muito bom e que está acessível a todos os alunos da rede pública de Arapiraca, agora em 2020, ok? Muito obrigado a todos, um abração e até a próxima.